Shalom, bom dia ao nosso companheiro Dorival e a todos que posteriormente vierem adquirir este estudo. Um grande abraço a todos vocês. Todos acredito que já nos conhecem. Sou o professor Roberto Silva, responsável pelos cursos da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. Os cursos básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego e outros cursos que fazem parte também dos nossos cursos oferecidos. Este trabalho é o trabalho específico de consultoria bíblica e teológica, pelo qual nós desenvolvemos uma live dentro da temática que nos é sugerida, para que possamos direcionar especificamente para o aluno que nos pede este tema selecionado, um tema da sua escolha para o aprofundamento. E o nosso querido companheiro Dorival, ele nos pede o tema relacionado ao conceito de heresia no cristianismo primitivo, no cristianismo de origem, visto que na contemporaneidade esses conceitos eles são muito distintos. O cristianismo se pluralizou de forma muito distinta entre movimentos. O próprio cristianismo católico, que é um dos mais antigos, ele se pluralizou e nós temos várias vertentes cristãs no próprio catolicismo, e essa pluralização ela também inclinou-se ao contexto protestante, ou seja, as igrejas de origem reformada, elas se pluralizaram em seu conceito e em sua teologia. E no que se refere ao cristianismo pentecostal, o pentecostalismo propriamente do começo do século XX, um pentecostalismo de origem, vamos assim dizer, ele também se pluralizou. Esse pentecostalismo ele era muito inclinado às concepções do falar em línguas e da ideia pneumática, a experiência com o Espírito Santo, mas isso foi se distinguindo e foi se inovando, de tal forma que quando falamos de pentecostalismo na contemporaneidade, nós temos vários tipos de pentecostalismo. Nós temos aqueles pentecostalismos que tentam resgatar o conceito do falar em línguas e ainda tem uma visão anti-acadêmica, assim como antimundo a partir dos conceitos de usos e costumes, e aquele pentecostalismo que se inclinou às questões da teologia da prosperidade, do neopentecostalismo, teologia da prosperidade, mercado religioso, cura divina. Então, pensar em seitas e heresias na contemporaneidade é complexo, porque cada instituição tem a sua dogmática interna e acaba meio que considerando a instituição do outro, que não segue a mesma dogmática, como uma heresia, né? Por exemplo, nós temos as igrejas sabatistas, as igrejas adventistas, que também já tem um cenário um pouco grande na questão teológica, hoje também arqueológica, mas que tem algumas doutrinas internas que são consideradas heréticas por outros cristãos reformados e até pentecostais. E algumas doutrinas pentecostais, principalmente ligadas a usos e costumes, são consideradas heréticas para os cristãos reformados. Então é muito complexo. A ideia de heresia hoje, ela parte da instituição que está sugerindo que a outra é heresia. Então a hermenêutica é fazer uma análise da instituição que diz que defende uma ortodoxia em detrimento a que a própria instituição chama de heresia, de grupo herético que defende doutrinas heterodoxas, doutrinas consideradas para aquele grupo heréticas. Então, isso também dá um estudo muito abrangente. Instituições como Mormons, Testemunhas de Jeová, também são consideradas como grupos que ensinam heresias
para grande quantidade de pentecostais e reformados, né? Então, essa seria uma abrangência de análise do conceito de heresia a partir de um grupo chamado de seita na contemporaneidade, que não é o nosso caso. Estamos retornando ao passado para conversarmos um pouco do período patrístico e esse conceito de seita, heresia a partir do período patrístico. Para isso, temos aqui um estudo para compartilhar com o companheiro. Vamos lá, vou apresentar a tela agora. Prontinho. Agora vamos para o nosso slide. É importante ressaltar que as instituições de linha mais dogmática, eles gostam muito de trabalhar a ideia do outro como seita, né? É uma questão muito trabalhada, muito utilizada por eles, a tentativa de dizer, né, que a instituição do outro é seita, o grupo é herético. Mas eu volto a dizer, esse ponto de vista é complicado, porque geralmente as doutrinas internas de uma instituição, elas não seguem uma hermenêutica bíblica, é mais uma interpretação da liderança daquele determinado grupo, fazendo não uma exegese, mas uma eisegese. É o caso talvez dos pentecostais, aqueles pentecostais que ainda têm aquele problema de usos e costumes, que enxergam determinadas roupas como roupas mundanas, como roupas anti-Deus, né? O look feminino, calça feminino, maquiagem feminina, isso é sempre demonizado nesse grupo, e os versículos bíblicos para justificar isso não justificam, porque são coisas da modernidade, né? Coisas que não existiam na época do Antigo e do Novo Testamento. Então, geralmente essas doutrinas, esses dogmas internos que tentam dizer que o outro é seita, eles não são averiguados os textos a partir de uma hermenêutica correta, mas a partir de uma exegese, onde o grupo se reúne para fazer uma análise a partir da sua compreensão do determinado texto. E sabemos que o texto bíblico não pode ser trabalhado dessa forma. Entre os leigos ainda tem aquela questão de que cada um entende a Bíblia de um jeito. Totalmente equivocado essa frase. A Bíblia é um texto e nós temos o próprio nome Bíblia, que vem de biblia, que quer dizer livros. Então, são conjuntos de livros inseridos em um texto. E tudo isso tem que ser estudado de forma distinta, averiguada de forma distinta, porque quando pensamos em Antigo Testamento, existem períodos pré-exílico, exílico, pós-exílico, há momentos que os textos falam de uma tradição de cativeiro egípcio, outras vezes babilônico, outras vezes persa, e tudo isso muda a questão teológica, a questão religiosa por trás do nascimento dos textos. E do Novo Testamento a mesma coisa. Textos como o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, eles trabalham teologias distintas, porque foram direcionados a comunidades cristãs distintas. Então, aquela leitura onde pega-se um texto e faz-se uma interpretação própria, ela é totalmente equivocada. Poderia dizer que essa metodologia de análise bíblica seria, então, um método fácil para se construir uma heresia, porque é uma interpretação bíblica que não respeita o contexto do texto. Então, iniciando, conceito de heresia no cristianismo primitivo. Conceito de heresia no cristianismo primitivo. Bem, vamos lá.
Lembrando que o companheiro terá esse material e assim que eu mandar o link dessa aula, você terá esse material para você também. Então vamos lá. 1. Iniciaremos nossa fala apontando que a pluralidade do cristianismo não é um atributo somente da contemporaneidade, mas desde o início. O que eu quero dizer com isso? Assim como hoje tem muitas instituições cristãs, mormons, testemunhas de Jeová, que também são contados como cristãos, católicos, aí você tem ortodoxo grego, católico romano, você tem carismático, no seio protestante você tem luterano, presbiteriano, metodista. É uma pluralidade tão grande que há lugares que igrejas são encostadas porta com porta, ou parede com parede. E as pessoas até fazem críticas interessantes, dizendo que os cristãos são um grupo muito desunido. Porque se eles estão cultuando parede com parede, por que eles não se juntam? Eles não se juntam por causa das suas interpretações teológicas, cristológicas, ou até mesmo suas interpretações dogmáticas, que são totalmente distintas, e essas distinções não faria com que os mesmos pudessem se unir numa ideia talvez totalitária de um Cristo ressurreto. Além dessas questões, existiria as questões dogmáticas que os separariam. Então, 2. Os fatores que mais contribuíram para os cismas e divisões no cristianismo foram as controvérsias cristológicas. Bem, então hoje nós temos várias interpretações distintas, como o arminianismo, igrejas arminianas, igrejas calvinistas, que jamais conseguiriam se unir porque os pontos de interpretação soteriológica ligados à salvação são distintos. No cristianismo primitivo, o foco era as discussões cristológicas, porque até o concílio de Nicéia, o cristianismo ele cresceu, se fatiou e esses grupos tinham uma interpretação pessoal de quem era Cristo. Se Jesus era um humano, se Jesus era divino humano, se Jesus era só divino, e várias outras compreensões do mundo cristão gnóstico do segundo século também vão pluralizando as concepções cristológicas, fazendo que o grupo cristão se pluralizasse e, desta forma, aquela determinada comunidade cristã que interpreta Jesus sendo o Cristo de uma determinada forma, enxerga que aquele que interpreta de forma distinta é um herege. 3. Vamos apresentar um pouco sobre este tema. Vamos lá. As negações da humanidade de Jesus Cristo. Bem, o docetismo. Né? Cristo não foi plenamente encarnado na carne, pois a matéria é intrinsecamente má. As epístolas de João argumentam contra esta noção gnóstica. Quando Jesus andava na praia, não deixava sinais de seus pés na areia. Evangelistas da prosperidade. Aqui são alguns que o meu referencial teórico sugere. Mas o docetismo, ele é como se fosse uma vertente do gnosticismo. O gnosticismo pregava que a matéria era má, o corpo era má. E se Jesus, sendo o Cristo, um ser divino, ele jamais conseguiria se encarnar, porque a matéria era mal, o corpo era mal. E os docéticos, eles iam um pouco mais além. Eles sugeriam que as narrativas dos evangelhos sinóticos que diziam que Jesus ele caminhou sobre o mar, sobre a areia, e ele era seguido por multidões, não era um corpo real, mas era um corpo espectro, era um corpo fantasmagórico, era uma espécie de ilusão de ótica, porque Jesus, sendo o Cristo, um ser divino, jamais conseguiria se humanizar
na carne em uma totalidade, porque a carne é mal. Então ele apareceu como uma espécie de holograma para que as pessoas pudessem acompanhá-lo, aderir aos seus ensinamentos. Isso foi considerado heresia, isso foi considerado uma grande heresia, mas o grupo docético, ele tem uma abrangência grande do século II até o século IV. Existem muitas linhas cristãs que são extremamente docéticas e o cristianismo se pluraliza. Né? Então essa linha, ela nega a humanidade de Jesus. Então, até o Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, onde nós temos Ário negando a humanidade de Jesus. E nós temos Atanásio. Nós temos Ário negando a divindade de Jesus. Ário dizendo que Jesus é só humano. E nós temos Atanásio dizendo que Jesus é divino humano. Então nós temos essa briga em Nicéia. O bispo Constantino reúne 318 bispos e permite que eles possam discutir as suas interpretações cristológicas, porque do século II, 150, 180 depois de Cristo, até o começo do século IV, existem muitas linhas cristãs, muitas interpretações dogmáticas locais e muitos conceitos de heresia sempre naquela perspectiva. Eu faço parte da comunidade cristã dos docéticos. Logo, a outra comunidade cristã que não interpreta Cristo como eu interpreto, eles são heréticos. Aquele grupo é uma seita. O cristianismo é uma religião complicada desde o começo, porque o cristianismo ele vem do judaísmo. Então, o cristianismo que vem do judaísmo, segundo Raymond Brown, um cristianismo baixo com influências judaicas, é um cristianismo que interpreta Jesus como o Cristo. A palavra Cristo vem do grego Christos, que por sua vez vem do hebraico Hamashiach, que quer dizer ungido. É uma concepção veterotestamentária pelo qual os judeus acreditavam que Yahvé ele levantaria alguém da casa de Davi que seria uma espécie de salvador político dos filhos de Israel. Esse conceito, desde a literatura deuteronomista, ele vai sofrendo modificações no profetismo também, até chegar no período neotestamentário, que já tinha várias concepções plurais de messianismo. Agora, o cristianismo de origem interpreta Jesus como o Cristo, ou seja, ele é o ungido escolhido de Javé para libertar os filhos de Israel. Era uma questão um pouco simples, totalmente diferente da ideia que foi sendo discutida posteriormente, porque no cristianismo de origem, advindo do judaísmo, Jesus não é divino. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é um libertador, propriamente com aquela ideia antiga ainda de libertar Israel do cenário político dominante, que no Novo Testamento era o Império Romano. Neste caso, aqui do docetismo, o cristianismo já passou por outras facetas interpretativas. O cristianismo não é mais um grupo que interpreta a partir das concepções judaicas. O cristianismo já passa a ser um grupo que tem uma interpretação muito própria, ou seja, uma interpretação muito vinculada a conceitos gregos de concepção, ou seja, alguém ser divino, humano, alguém ser uma espécie de Hércules ou Aquiles, uma junção das características divinas e das características humanas. Então, o cristianismo primitivo ele vai trabalhando nessa linha. Você tem aqueles
que vieram do judaísmo, que conservam uma ideia de que Jesus é o Messias, um libertador político, humano e não divino, uma ideia de que ele é uma espécie de Hércules ou Perseu, um semideus, porque temos até na narrativa o Espírito Santo ainda não representado como um ser distinto de Javé, porque quando esses textos foram nascidos, não existia uma concepção trinitariana ainda. O Espírito Santo não era distinto do Pai e do Filho como pessoa divina distinta, que é o conceito trinitariano. Então, o Espírito de Javé nada mais é do que o próprio Javé. É como no Antigo Testamento. O Espírito de Javé veio sobre a vida de uma determinada pessoa e auxiliou essa pessoa a desenvolver algo, a realizar algo. Essa manifestação não pode ser vista como o Espírito de Javé sendo alguém distinto do próprio Javé, porque no judaísmo não existia essa distinção. Javé era único. Lembram do texto de Deuteronômio, onde fala Errad, Eloheinu Errad, Yahvé Errad, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O judaísmo tem aquela compreensão de que Javé é único. Então, o Messias não é divino, ele é um representante escolhido por Javé da casa davídica para libertar Israel de uma libertação política. Então, esse é o foco, entender que o cristianismo ele advém de um grupo judeu que interpreta Jesus sendo um libertador político e um outro grupo que interpreta Jesus sendo uma espécie de semideus. Essa interpretação ela cresce quando o cristianismo alcança gregos. Quando o cristianismo alcança gregos, um grego teria dificuldade de entender Jesus como um humano, porque geralmente ele seria ministrado como alguém que curou, andou sobre o mar, como alguém que fez exorcismos. Então, alguém que faz coisas sobrenaturais na cultura grega não podia ser um humano. Era alguém que tinha características semidivinas. Era um filho de Zeus, como Perseu ou Hércules, no imaginário mítico helenístico. Então, quando o cristianismo expande para essas localidades, alcança atenienses, cidadãos de Corinto, ministrar Jesus a partir de um fenômeno de milagre é contribuir para que esses povos interpretem Jesus a partir das concepções de semideuses. E assim Jesus ele passa a ser compreendido por alguns destes grupos como alguém que precisa ser semidivino, porque um mortal não tem condições de fazer essas coisas, de fazer o que os textos disseram que ele fez. Então, tanto os textos como os evangelistas. Então, ele só poderia ser alcançado como semidivino. E aí vem o grupo, posteriormente gnóstico e docético, que trabalha mais uma perspectiva divina, porque é difícil Jesus se humanizar a partir de um conceito de que a matéria é má. Tudo bem até aqui? Espero que vocês estejam compreendendo e tudo isso é uma introdução. É possível aprofundar mais essa ideia da construção do Messias semidivino. Inclusive, eu tenho um seminário temático mensal que trabalhou o tema da construção da ideia do Messias semidivino no cristianismo de origem. Quem não adquiriu esse tema, vale a pena adquirir para compreender melhor esta aula. As negações da humanidade de Jesus Cristo. Apolinarismo. Jesus Cristo era divino e humano, mas era Deus com uma casca humana, seu corpo e alma irracional, sua humanidade foi seriamente prejudicada.
Gregório de Naziano travou polêmica contra Apolinário, dizendo que o que não é assumido não é curado, posição condenada em 381 depois de Cristo. Então, essa ideia aqui do Apolinário também é uma ideia que ela diminui o conceito de humanidade de Jesus. Porque o Apolinário, ele queria trabalhar um conceito de que a divindade de Jesus, ela suprimiu a sua humanidade. Então, outros bispos discordavam, e essa briga foi até o concílio de Constantinopla, o concílio de 381 depois de Cristo. E é um concílio muito importante. O concílio de Nicéia, ele estabelece o arianismo como uma visão herética. Então, quem é ariano e quem defende uma linha cristológica ariana seria considerado simplesmente herético. E aí a linha atanasiana prevalece numa concepção de Jesus sendo divino humano. Posteriormente, no concílio de Constantinopla, de 381, eles voltaram a discutir essa temática. E, novamente, o arianismo é considerado uma linha totalmente herética, e eles inserem agora o Espírito Santo também na discussão. O Espírito Santo ele foi inserido na discussão, e assim abrangeu-se um pouco mais a concepção trinitariana, pela qual Deus seria interpretado em uma posição singular, mas dividido em pessoalidade na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo qual os três seriam divinos. E no caso de Jesus, em o seu ministério terreno, ele seria divino humano. Nem mais humano que divino, nem mais divino do que humano. Ele seria divino humano. E aí a linha do Apolinário bate de frente, porque coloca sua divindade acima da sua humanidade. Eutiquianismo. Eutiques confundiu novamente as naturezas, cada uma observando aspectos da outra. No final, a natureza humana foi engolida pela natureza divina. É quase a ideia do Apolinário. E essa posição é condenada em um outro concílio de 451 depois de Cristo. Então percebam que mesmo depois do concílio de Nicéia, houve outras linhas que iam de encontro que o concílio de Nicéia estabelece. Então essas linhas que, quando a gente pensa em heresia, então nesse período, é bom a gente pensarmos em duas questões. Antes do concílio de Nicéia, heresia é o ensinamento daquele grupo que não faz parte do meu. Se eu sou docético e aquele grupo ensina uma linha que não faz parte da minha linha cristológica, aquele grupo é um grupo que ensina heresia. E para aquele grupo, o meu grupo ensina heresia. Então, não existe uma unidade, um padrão de ortodoxia. Quando chega o concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, que os ensinamentos diários são considerados heréticos e os ensinamentos de Atanásio se tornam modelo no que se refere Cristo, Jesus ser divino humano, aí você tem um modelo que o cristianismo romano utiliza este modelo para fundamentar. Roma utilizará do cristianismo como religião central, e a partir daí, todo grupo cristão que não seguir o modelo atanasiano e estiver debaixo do jugo propriamente do Império Romano, no que se refere à questão cristológica e religiosa, eles serão considerados heréticos. Então, no caso, os pensamentos apolonianos e os pensamentos de
os pensamentos de Eutiques, eles são vistos como heréticos e condenados em concílios posteriores ao concílio de Nicéia. Agora, claro, tem outras linhas, né? Aqui nós vamos ver as negações da divindade de Cristo. A linha do ebionismo já dizia que Jesus era um profeta extraordinário que se identificava com os pobres. Ebion é a palavra hebraica para pobres, né? Tinha outras também, mas Ebionim, né? Dos ebionitas, de Ebion, traz também essa conotação. Mas não era Deus, sendo filho natural de José e Maria. Aqui existem várias linhas para também trabalhar a humanidade de Jesus, sendo ele filho de um relacionamento natural de José e Maria, um grande rabino, um grande ensinador, ou outras teorias que até interpretam Maria como uma mulher que teve um relacionamento com um soldado romano e Jesus seria filho do soldado romano que se relacionou com Maria e que José acabou adotando a criança, né, para que Maria não viesse talvez ser apedrejada na época. Então, tudo isso são hipóteses que levantam a questão de que Jesus foi um rabino judeu, amado por uns, odiados por outros, mas que ele não tinha nada de divino e que veio de um relacionamento propriamente de José e Maria. Obviamente que essa linha seria considerada uma das maiores heresias para o cristianismo romano, que interpreta Jesus como um ser semidivino, um ser divino humano, e utiliza-se também das narrativas do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas para notificar o nascimento virginal e sobrenatural do menino Jesus, pelo qual ele nasce por uma obra do Espírito Santo, que vale a pena dizer que o Espírito Santo, nesses textos, ainda não é um ser distinto do Pai, mas ele é uma manifestação do próprio Pai, uma manifestação do próprio Javé, porque nesses textos ainda não existia um pensamento trinitariano. Adocianismo. Jesus era um homem tão submisso ao Pai que o Pai o adotou como seu Cristo e Salvador dos homens. Assim, Jesus tornou-se Cristo e agora possui uma posição exaltada e divina. Olha, essa linha, ela é uma linha um pouco complexa, né? É uma linha que alguns sugerem, já com as influências das concepções angélicas intertestamentárias, que foram o foco do judaísmo intertestamentário e neotestamentário também, principalmente com os textos apócrifos e as tradições de Semeás, Azazel, os anjos enoquitas, a descida desses anjos à terra. Então, a linguagem angelológica, ela se tornou central no judaísmo intertestamentário e neotestamentário. Jesus foi interpretado por alguns judeus helenísticos como uma espécie de anjo privilegiado. Ou seja, existia somente um Criador, Javé, e os seres celestiais que ele criou, seu exército angelical. E entre esse exército angelical, ele escolhe um, que era muito submisso a ele. Esse que ele escolhe, que se tornou muito submisso a ele, veio ao mundo, sofreu, pereceu para religar os seres humanos a Deus e sofrer aí um sacrifício de expiação, derramando o seu sangue pela humanidade. Mas ir por essa linha vai totalmente fora do que o Concílio de Nicéia tenta estabelecer, porque o Concílio de Nicéia diz que Jesus, ele era Deus da mesma essência do Pai. Logo, se o Pai era eterno, Jesus era eterno. Essa linha nega a divindade de Jesus. Por quê?
Porque em algum momento ele foi criado. Ele não era o criador. Em algum momento, Javé, o pai, resolveu criar ele junto com seus demais companheiros angelicais. E no caso dele, ele se destaca e Deus o faz Cristo. Deus o envia ao mundo para o sacrifício expiatório. Mas nessa perspectiva, Jesus ele é um ser criado por Deus numa esfera angelical. Olha que diferente, né? Foi uma linha muito adotada, no entanto, é uma linha que vai totalmente contra o que o Concílio de Nicéia estabelece. Então, vamos lá. As negações da divindade de Cristo. Ainda continuando, o arianismo. Então, nós temos aqui o bispo Ário, de 256 a 336, foi também diácono de Alexandria, ensinava que Cristo era apenas uma criatura, não o Deus eterno. Eles usavam a linguagem ortodoxa, mesmo que não acreditassem na divindade de Cristo. Houve um tempo quando Cristo não era, houve um tempo quando Cristo não era. Essa linha foi condenada em 325 depois de Cristo no chamado Concílio de Nicéia ou Concílio Niceno-Constantipoloniano. Nós falamos já um pouco a respeito do Ário, ele é a chave para resgatar aquela linha cristológica ortodoxa, ou seja, aquela linha cristológica pelo qual Jesus não é Deus. Jesus é o Cristo, em hebraico o Messias, escolhido por Deus para libertar de forma política a nação de Israel. Então, essa libertação vinha desde o domínio assírio, babilônico, persa, grego e agora romano. E agora, nesse momento de dominação romana, o Cristo nasce para libertar o povo do jugo político do Império Romano. Claro que já tinha mudado várias concepções messiânicas até chegar nesse momento, nesse judaísmo, assim como hoje, o judaísmo hoje em dia, na nossa contemporaneidade, ele traz características do messianismo antigo, mas também tem novas interpretações messiânicas, pelo qual foram nascendo com os textos judaicos medievais, seus ensinamentos, seus rabinos. Então, hoje, obviamente, o judaísmo possui outras interpretações messiânicas. Tudo bem? A negação da união pessoal de Cristo. Nestorianismo. Nestório, bispo de Constantinopla, foi condenado por ter ensinado que Jesus não era divino, mas a natureza divina habitou nele, em Jesus Cristo, na forma de duas pessoas distintas. As duas pessoas na casca humana reagiam de uma maneira esquizofrênica, linha condenada no Concílio de 451. Então, bispo Nestórios, o nestorianismo, negando a questão da união, né, a união do Cristo divino e do Jesus humano. Ou seja, sempre indo por uma linha de que a divindade suprimiu a humanidade. E não era a linha que o cristianismo católico adotou. A linha que o cristianismo católico adotou era a linha de que ele era a mesma quantidade de humanidade, era a mesma quantidade de divindade. Ele era divino humano. Alguns gostam de usar o termo 100% humano, 100% divino. Não era bem esse termo que os cristãos patrísticos ou até posteriores ao concílio niceno utilizavam. Não era uma questão de ser 100% humano ou ser 100% divino. Era uma questão de ser divino humano. Sabelianismo é a noção de que só existiu uma pessoa divina, Deus, o Pai, que se manifesta nas três formas, Pai, Filho e Espírito Santo.
Deus é uma pessoa que se transformou no processo da história. Bem, essa linha aqui é complexa, lembra um pouco a concepção unicista, né? Lembra um pouco da concepção unicista, aquela concepção de que o Pai se transformou no processo da história. Então, no Antigo Testamento, ele é o Deus soberano que se revela como Javé, como Iavé. Depois ele se revela como Jesus. Depois ele se revela como Espírito Santo. Embora dentro do ambiente eclesiástico, muitas pessoas interpretam assim, porque elas não entendem direito a Trindade, e geralmente os professores de escola dominical ou catequese que vão tentar explicar a Trindade, nem eles também entendem como explicar a Trindade. Na verdade, a Trindade não se explica, porque não tem muita lógica. Mas quando nós pensamos em Trindade, uma forma mais simples de se interpretar é resgatar o credo apostólico, a ideia do Filho sendo consubstancial ao Pai. Então, o que é Trindade? É uma concepção, uma ideia de um único Deus, dividido em três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo divididos em pessoalidade, sendo que os três são a mesma divindade. Esse é o conceito trinitariano, que pela lógica não tem lógica. Porque como que o Pai não é o Filho e como que o Filho não é o Espírito Santo? São três pessoas. E como essas três pessoas é uma? Aí tenta-se dar o trevo de três folhas ou aquele aparelho, lembram? O aparelho antigo que era disco, CD e fita. Ou triângulo de três pontas, mas mesmo assim essas explicações não dão certos, porque é um trevo. E no caso da Trindade, são três pessoas que somam no total um Deus. Outros preferem o triteísmo. O que é o triteísmo? É afirmar que o Pai é distinto do Filho e é uma divindade, o Filho é distinto do Pai e é outra divindade, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho e é outra divindade. Muitos cristãos oram assim, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então eles estão separando a pessoalidade e a divindade das três pessoas. É uma linha triteísta. E defender essa linha é tirar a concepção de monoteísmo no cristianismo. Aí é um outro problema, porque o cristianismo católico ele trabalha um conceito trinitariano para manter uma ideia monoteísta no cristianismo. Ou seja, o cristianismo só tem um Deus, só que esse Deus é dividido em três pessoas. Então, pela lógica, não tem lógica. A linha triteísta teria lógica, aonde você teria três pessoas distintas, que são três deuses distintos, e no final você teria um politeísmo. Aí o cristianismo católico não adotou essa linha, e posteriormente, no nascimento do cristianismo protestante, eles nem mexeram nisso, deixaram como estava, uma concepção trinitariana. Então, o sabelianismo, ele desconstrói o ciclo trinitariano, porque ele vai dizer que é uma só divindade que se transformou no processo da história. Então, é uma concepção tida como herética no cristianismo católico e, posteriormente, século XVI, século XVII, no cristianismo reformado. E até hoje, as igrejas que são de linha trinitariana pegarão talvez uma espécie de sabelianismo moderno, que é o unicismo, e compreenderá como heresia. E o grupo que faz parte
dos hereges que ensinam isso é uma seita. As negações da distinção entre o Pai e o Filho, modalismo. Deus apresentou-se em 3 modos, mas não existe eternamente como 3 pessoas. Intrinsecamente, Deus é somente uma pessoa. Aí, Pentecostais Unidos é uma referência, que na verdade são pentecostais de igrejas unidas, de igrejas unicistas. Por exemplo, a Igreja Voz da Verdade, que na década de 90 teve um cenário gospel muito abrangente no Brasil. Eles são dessa linha, são pentecostais porque crê nos fenômenos de falar em línguas, mas são unidos, são unicistas porque acreditam que Deus, ele é uma só pessoa que se revelou como Jeová, como Jesus e como o Espírito Santo, sendo uma só pessoa, e não como o cristianismo católico adotou, que eles são 3 pessoas distintas, sendo uma só divindade. Então, muito interessante também essa linha. A minha referência bibliográfica para vocês é a obra do Carlos Jeremias Klein, o qual ele tem um curso de História da Igreja que trabalha de forma bem apurada estas questões, ok? Fica aqui a minha gratidão a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Espero contar com vocês em outras consultorias bíblicas e teológicas que vocês queiram aprofundar temas distintos, também nos nossos cursos teológicos, línguas bíblicas e nos seminários temáticos, ok? Vamos voltar aqui. Prontinho. Agora sim. Queridos, Deus vos abençoe e até a próxima consultoria bíblica ou até os nossos cursos. Shalom e Lehitraot, em hebraico, até logo.